Hoje nós vamos continuar falando de um assunto, talvez o assunto mais difícil de Física 1, que é o conceito de momento angular. É mais difícil porque esse conceito tem situações completamente não intuitivas. Nós vamos ver exemplos delas na aula de hoje. A aula de hoje tem algumas demonstrações onde isso vai ficar bem patente. Antes, no entanto, de começar a aula propriamente dita, eu queria fazer uma brevíssima revisão de coisas que a gente tem visto nas últimas aulas, que vão ser de utilidade daqui a pouco. Aqui está o teorema fundamental da dinâmica de rotação, o torque resultante em relação a um ponto igual em relação a esse ponto vezes a aceleração angular. Alguns momentos de inércia que nós mostramos naquela tabela, vocês devem estar lembrados. O teorema dos eixos paralelos, que relaciona o momento de inércia do centro de massa com num ponto distante R dele. Aqui a definição de momento angular de um sistema de partículas. E aqui o teorema da conservação do momento angular. A derivada do momento angular em relação ao tempo é o torque em relação a esse ponto. Se o torque externo for nulo, o momento angular é uma constante. Aqui está a conservação do momento angular. E uma outra coisa importante que nós vimos que vai ser recorrente na aula de hoje é a relação entre o momento angular e a velocidade angular quando a rotação se dá em torno de um eixo fixo. A maioria dos exemplos que nós vamos mostrar hoje será assim, tá bom? Então, nós vamos usar essas relações, é bom que vocês façam mentalmente uma revisão disso e assimilem isso. Bom, então, isso aqui é, na tela, parte do que está lá. Esse é o resultado importante, né? Como a derivada do momento angular é o torque externo, se não houver torque externo, ele é uma constante, tá bom? Então, a aula começa basicamente aqui. É um homem, um rapaz, né? Em cima de um banquinho, segurando dois halteres, né? Segurando dois halteres. Como sobre o rapaz só atuam forças que não podem produzir torque em relação a esse eixo, o peso dele está no eixo, o peso dessas duas massas aqui são paralelas ao eixo de rotação, não pode oferecer torque aí. Então, como o torque das forças externas é nulo, o momento angular do sistema se conserva, e como o eixo de rotação é fixo, eu posso escrever que L é I ômega. Então, a quantidade de movimento inicial, que é momento de inércia inicial, velocidade inicial, é igual a momento de inércia final vezes velocidade angular final. Se, ao contrair os braços, ele diminui o momento de inércia do sistema, porque a distribuição de massa mudou, a hora que você aproxima os braços, o momento de inércia diminui. Se o momento de inércia diminui, a sua velocidade angular tem que aumentar. Tá certo? Então, dessa expressão, você tira que ômega F é I sobre F ômega I. Se o momento de inércia diminui, a velocidade angular tem que aumentar. Eu queria um voluntário para me ajudar aqui. Essa cadeira é giratória. Então vai. Fique olhando, o momento angular inicial é este. Ele vai encolher os braços. Viram como a velocidade angular dele aumentou? Aumentou consideravelmente. A hora que ele reabre os braços, a velocidade angular volta a diminuir. Quando o eixo é fixo, né? Quando o eixo é fixo, cumpre essa relação entre os momentos angulares. Isso vai acontecer em outras situações. Por exemplo, no caso de patinação artística ou de uma bailarina. Todo mundo já deve ter assistido um espetáculo assim. No final de uma apresentação, né? Uma bailarina está girando com braços e pernas abertas. Então, no fim da apresentação, ela fecha braços e pernas. O que acontece com a velocidade angular dela? Aumenta. Então, vamos ver se a gente vê um exemplo assim. Olha lá. Presta bem atenção. Ela está girando com uma determinada velocidade angular. Olha aí, tá vendo?
E agora, então, né, um exemplo que também tem a ver com isso, é parecido ao que a gente viu com os halteres, mas a situação é um menino, sei lá, uma pessoa, em cima de um banco giratório tal como esse, que segura nas mãos uma roda de bicicleta girando no sentido anti-horário visto de cima, que, portanto, tem um momento angular LI para cima, LI inicial. Então, o único momento angular do sistema inicialmente é o momento angular da roda, né, que rodando nesse sentido tem um LI para cima. Aí o que o menino faz? Ele inverte o sentido de rotação da roda, passa a girar no sentido oposto. Com isso, o momento angular dele, que era LI para cima, passa a ser LI para baixo. Mas o momento angular tem que se conservar. O momento angular de todo o sistema tem que continuar igual ao inicial. Ora, se ele produzir um momento angular para baixo agora, tem que aparecer um momento angular para cima no conjunto menino-banco, de tal maneira que a soma desse com esse seja igual a esse. A soma de LI para baixo com L para cima seja igual a LI. Então a conta, né? A conta é imediata, né? Então LI igual a I ômega I, que é o momento de inércia da roda vezes ômega inicial. Tá bom? O momento angular final, L final, o que é? É o L que o conjunto fez menos o L inicial. Como essas duas coisas têm que ser iguais, né? O L final menos LI tem que ser igual a LI. Então, o L final é 2 vezes LI, que é igual a 2 vezes I ômega I. Vamos dar alguns dados. Se o momento angular total do sistema for 6,8 kg por metro quadrado, se a velocidade inicial de rotação for 3,9 rotações por segundo, e se o momento de inércia da roda for 1,2 kg por metro quadrado, substituindo esses resultados aqui, eu posso escrever aqui. Então, o LF é I total, ômega final, que eu estou querendo calcular. Calcular o ômega depois que o menino inverteu. Então, ômega dá 2II, que é 2LI, I inicial, ômega inicial, sobre I total. Então, isso aqui é o momento de inércia da roda, vezes a velocidade angular da roda. Essa conta está aqui, ó, dá 2IR, 2I da roda ômega I, sobre o momento angular total, que é 2 vezes I da roda era 1,2 vezes 3,9 dividido por 6,8. Isso aqui dá aproximadamente 1,4 rotações por segundo. Então, o ômega final é esse. Legal? Um outro exemplo interessante de conservação do momento angular é o que acontece num salto ornamental. Uma atleta salta de um trampolim, né, com o corpo levemente inclinado, porque senão ela salta e cai na vertical. Com o corpo levemente inclinado, o centro de massa dessa saltadora está sujeito, né, à força mg. Então, o centro de massa dela descreve aquela parábola famosa que a gente aprendeu em projéteis. O centro de massa da saltadora descreve uma parábola. No entanto, né, ela começa a girar em torno do seu centro de massa. E quando ela fechar braços e pernas, o seu momento de inércia em relação ao centro de massa diminui e a velocidade angular de rotação em torno do centro de massa aumenta. Então ela dá aquelas voltas, às vezes um salto duplo, às vezes um triplo, e um pouco antes de chegar à água,
para não cair de costas ou de barriga na água, ela se estica de novo, diminuindo sua velocidade angular e cai verticalmente. Esse momento angular é constante. Por quê? Por definição, o momento angular é somatória de RI e PI. A sua derivada é somatória de RI vetor FI. Ora, essa FI é a composição de todas as massinhas vezes G. Então, eu passo o M para cá, M é R' vezes G, isso é zero, porque a única força que atua sobre ela passa pelo centro de massa, portanto, não tem torque em relação a ele. Então, em relação ao centro de massa, o momento angular se conserva, então, e ômega nessa direção é constante. Então, fechando braços e pernas, ela aumenta a sua velocidade angular em torno do centro de massa. Outra aplicação imediata e simples disso. E agora, um conceito. Eu vou pegar um cilindro, aqui e vou fazer uma marquinha nesse cilindro aqui. Fiz uma marca no cilindro. Nós vamos tentar conceituar rolamento de duas maneiras diferentes. Tem uma marca no cilindro, eu vou partir de uma posição em que essa marca está para cima, né? E rolar até que a marca volte a aparecer em cima, aqui. Então ele rolou. Se o raio do cilindro for R, quanto ele andou? 2πr. O centro de massa do cilindro estava aqui, veio parar aqui. Então, esse movimento que eu acabei de fazer, eu posso substituir pela combinação de 2. Eu vou tentar partir do mesmo lugar que eu parti antes. Eu posso transladar o centro de massa do cilindro até aqui. Quanto que o centro de massa andou? 2πr. E quando eu cheguei nesse ponto, eu posso rodar em torno do centro de massa. Se você sair lá fora e vir a posição final, você não sabe se eu fiz isso ou se eu fiz isso. Então, um rolamento, ou um movimento mais geral de um corpo, pode ser descrito como uma combinação de um movimento de translação com um movimento de rotação. Vamos tentar entender, vamos tentar agora quantificar essas coisas. A tela está mostrando, né? A tela está mostrando, eu vou repetir aqui. Vou repetir aqui. Esse caso. Eu tenho, então, um cilindro que vai rolar, né? Esse cilindro vai rolar. Eu pinto um pedaço desse cilindro com piche aqui. Passo piche nesse cilindro aqui. Certo? E faço ele rolar para lá. Quando ele rola, ele suja. Se isso aqui for um ângulo central θ, aqui tem um comprimento de arco S relacionado com θ através dessa relação. O arco é o comprimento do arco é o raio vezes o ângulo central. Então, ele suja de piche essa distância aqui, ó. Mais ou menos essa distância aqui. Então, o seu centro de massa que estava ali veio parar. Aqui. Aqui, então, está a velocidade do centro de massa. Aqui está a velocidade do centro de massa. Então, o arco que ele sujou aqui embaixo tem que comprimento? O arco que ele sujou aqui embaixo tem comprimento o quê? S igual a Rθ. A velocidade do centro de massa é quanto esse S variou. Então, a velocidade do centro de massa é ds dt, que eu posso escrever como R dθ dt, mas dθ dt é a velocidade angular do cilindro em torno do centro de massa. É ômega vezes R.
Então, essa simples relação, né, é muito útil na solução de problemas de rolamento aí. Ora, se essa é a relação entre velocidade e linear e angular, se você derivar isso, você tem a relação entre as acelerações lineares e angulares. Então, a velocidade do centro de massa é r vezes ômega. Aqui, uma ilustração apenas para dizer aquilo, que o movimento pode ser composto como uma rotação e translação. Enquanto esse ciclista se move em translação para cá, a roda de bicicleta executa um movimento complicado. Mas sempre eu posso decompor isso numa translação pura e numa rotação pura. Vamos ver? Vamos ver? Aqui está a decomposição que eu vou fazer aqui. Então, aquele movimento de rolamento, se eu pegar uma situação assim e compuser com uma vamos olhar isso com cuidado. Aqui eu vou considerar o movimento de translação, aqui eu vou considerar o movimento de rotação pura e aqui nós vamos ver o que dá. Se esse cilindro se o movimento desse cilindro pode ser pensado como uma composição de translação e rotação, na translação todos os pontos se movem com a velocidade igual à do centro de massa. A hora que eu pego um cilindro e faço isso, todos os pontos se movem com a mesma velocidade de translação. Agora, se eu fizer uma rotação pura em torno do centro de massa, né? Se eu fizer uma rotação pura em torno do centro de massa nesse sentido aqui em cima a velocidade é VCM, que eu já aprendi que é ômega vezes R. Eu já aprendi que é ômega vezes R. Lá é VCM, se é uma rotação pura, o centro não se move. E aqui embaixo, para que sentido é a velocidade? Para a esquerda. Você está vendo uma rotação em torno do centro de massa? VCM, 0, menos VCM. A hora que eu compuser esses dois movimentos, o que eu ganho? Aqui embaixo, velocidade igual a 0. Vou chamar esse ponto de ponto P. Aqui no centro, a velocidade VCM. E aqui em cima, a velocidade 2 VCM. Olhe estritamente para a figura da direita. Imagine um centro, imagine um eixo de rotação aqui. Esse ponto, por estar em cima do eixo, não se move. Esse ponto, por estar a uma distância r, tem uma velocidade angular ômega-r. Esse ponto, por estar a uma distância 2r, tem que velocidade angular? 2 ômega-r. O que isso parece? Isso parece apenas uma rotação pura. Então, isso aqui é uma rotação pura em torno do ponto P. P é chamado eixo instantâneo de rotação. Eixo instantâneo de rotação. Então, um rolamento, que é a composição de translação com rotação em torno do CM, pode ser descrito apenas como um movimento de rotação em torno do eixo instantâneo e uma coisa não intuitiva, com a mesma velocidade angular. A mesma velocidade angular que ele tem aqui, ele tem aqui. Então, a gente aprende isso.
esse movimento combinado pode ser representado apenas por um movimento de rotação pura. E essa figura mostra, né? Ora, se o movimento é uma rotação pura em torno de P, qualquer ponto do objeto que está rolando tem uma velocidade tangencial, né, em relação ao raio que o liga a P. Então aqui está a velocidade desse, aqui está a velocidade do ponto Q, em particular aqui está a velocidade do VCM e lá 2 VCM. Então os pontos superiores se movem a velocidades maiores que os pontos mais de baixo. E uma comprovação experimental disso, que se você fotografar uma roda rolando, os pontos de cima da roda saem mais apagados, com menos nitidez que o de baixo, porque eles estão a uma velocidade maior que os de baixo, então. Legal? Legal? Então, agora um conceito também importante e útil na solução de alguns problemas, que é o conceito de energia cinética de rolamento. K de rolamento. E agora a coisa o formalismo é muito simples, né? Se eu posso descrever o movimento como um movimento de uma rotação pura, a energia cinética vai ser a energia cinética de rotação pura, né, em torno do eixo instantâneo. Então, a minha energia cinética é meio de IP, em torno do ponto P, ômega quadrado. Agora, pelo teorema dos eixos paralelos que nós pusemos lá, no começo da aula, pelo teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia em relação ao ponto P é o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a distância entre massa vezes a distância entre o ponto P e o centro de massa. Essa distância é R. Então, isso aqui, o que dá isso? Meio de ICM ômega 2 mais meio de MR2 ômega 2. Mas que quantidade é essa aqui? Que quantidade é essa aqui? O que é ômega vezes R? É V. Então isso aqui dá meio de ICM ômega quadrado mais meio de M R vezes ômega é V quadrado. Esse é o resultado que eu obtive. Vamos interpretá-lo? O que é esse termo aqui? Energia cinética de rotação em torno de quem? Do centro de massa. Então, isso aqui o que é? É K em relação ao centro de massas, somado com... E que é isso aqui? Uma partícula que tem massa total e se move com velocidade VCM. Isso aqui é energia de quem? Do centro de massa. Energia translacional do centro de massa. K de translação do centro de massa. Então, a energia total de rotação é simplesmente K em relação ao CM, mais a energia cinética de translação do CM. Isso vai ser útil para nós daqui a pouco na solução de alguns problemas, tá bom? Então, fazer uma aplicação disso, estudar um caso interessante também, de fácil realização, que é estudar o movimento de um ioiô. Um ioiô, esse brinquedinho mostrado aqui, né? Ele consta de um cilindro que tem um raio externo determinado, mas o raio efetivo para você enrolar o barbante nele é esse raio menor, onde aparece esse cilindro pontilhado. R é o raio onde você vai enrolar o barbante no ioiô. Vamos tentar entender a dinâmica rototranslacional desse ioiô. Então a gente separa em dois casos, né? O caso em que o ioiô está descendo e o caso em que ele está subindo. E vamos equacionar, fazer essa conta aí.
Então, eu tenho aqui o ioiô, né? O raio efetivo de rotação é esse aqui. Esse raio R aqui. Eu tenho uma tração para cima, uma tração segurando o ioiô aqui. Ele está preso a um fio aqui no teto, né? Está preso a um fio aqui. Então, preso a um fio aqui, você tem essa tração. Né? E a força peso do ioiô. mg. Aqui está a tração T. E aqui está a força mg. Vamos olhar pro... Bom, se ele está descendo, né? Se ele está descendo, ele está desenrolando assim, né? Ele está desenrolando assim. O ômega dele é para cá. Então, o torque sobre ele, R vetor T, isso aqui R vetor T é o torque pela regra dos sacarolhas, esse torque sai. Então, o torque que é R vetor T, é um vetor que sai da lousa. R vetor T sai da lousa. Isso é compatível com a velocidade angular dele. Ele vai desenrolar com o ômega assim. Então, a aceleração angular, então, é também saindo da lousa. O alfa também é assim. Então, qualitativamente, isso aí está certo, está funcionando, respeitando as leis. O tal igual a I alfa. Então, vamos equacionar isso aí. Vocês se lembram? A gente equaciona o movimento translacional, a gente equaciona o movimento rotacional e vincula os dois pela condição de rolamento, que é ômega R. Então, T vezes R, o módulo do torque, é igual a I vezes alfa. Uma equação. Escrevi primeiro a equação de rolamento. O torque, T vezes R, mg não tem torque, o torque total é T vezes R, e isso dá ICM alfa. Equação de translação. Esse centro de massa está descendo. Então, mg menos T igual a ACM. 2. mg menos T igual a ACM. A equação de vínculo é A igual a alfa R. Tá bom? Então, se eu em um eu escrevo que T vezes R igual a ICM A sobre R. Tá? Que é ICM. Portanto, T é ICM A sobre R quadrado. T é ICM A sobre R quadrado. Pego essa expressão e levo aqui. Em 2, então de 1 em 2, mg menos T, que é ICM A sobre R ao quadrado, igual a MA. Divido por M e junto o A para cá. Então, A, o que é? É G sobre 1 mais ICM sobre R ao quadrado. Essa é a aceleração de translação do centro de massa do ioiô. Qual é como é que eu faço para calcular a tração na corda? Vou na equação 1. Né? Vou na equação 1. Oi.
Obrigado, faltou uma massa. Obrigado, faltou uma massa aqui embaixo. Obrigado. Então, o que é T? T é igual a ICM, A sobre R ao quadrado, que é igual a ICM. O que é A? A é G sobre 1 mais ICM sobre MR ao quadrado. Eu posso escrever isso como sendo ICM, G, aqui embaixo, só que falta o R quadrado aqui. Aqui embaixo, MR quadrado, MR ao quadrado mais ICM. Esse R ao quadrado vai com esse ao quadrado, aqui fica G, e eu divido o numerador e o denominador por ICM. Então fica 1 mais MR ao quadrado por ICM. T é MG, né? Sobe o M, né? MG MG sobre 1 mais MR ao quadrado por ICM. Eu quero que vocês prestem atenção. Preste atenção nesse termo que aparece no denominador dessa aceleração. Preste atenção no termo 1 mais ICM sobre MR ao quadrado. Esse termo aqui é um termo recorrente. Ele vai aparecer algumas vezes ainda no meio da aula de hoje. Esse termo é um termo importantíssimo para a gente entender dinâmica de rolamento. Bom, se o ioiô estiver subindo, eu acho que não vou fazer mais muitas contas. Por quê? A hora que ele estiver subindo, ioiô subindo, então. Então agora, eu tenho aqui a minha tração. Aqui está o peso mg. Aqui está de novo a distância r. Nota o seguinte, ó. Se ele está subindo agora, né? Se ele está subindo agora, ele está enrolando, né? Está enrolando. Então, a velocidade angular dele agora muda de direção. A velocidade angular dele muda de direção e muda também o torque. Olha, R vetor T dá entrando na lousa. O tal agora é entrando na lousa. E a aceleração angular também. Se a aceleração angular está entrando na lousa, né, é sinal que ele está virando assim. Então o alfa também entra na lousa. Ou seja, tanto o torque quanto a aceleração angular mudaram de sinal. Então, T vezes R vai ser menos ICM alfa. Mas A também vai ser menos alfa R, porque ela é em outro sentido. Então, essa equação não muda. E a equação mg menos T igual a MA antiga, passa a ser agora o quê? T menos mg igual a menos MA, porque a aceleração mudou. Essas duas equações são a mesma com sinal trocado. Então não muda nada se o ioiô está subindo e, claro, então, os resultados para aceleração e para tensão são os mesmos. Ou seja, a aceleração continua sendo G sobre 1 mais ICM sobre MR ao quadrado, e a tração continua sendo aquilo lá, mg
sobre 1 mais mr ao quadrado sobre I CM. Eu ainda posso fazer uma outra interpretação ou ter uma outra visão do ioiô, que é uma visão sobre energia. Vamos fazer isso aqui. Então, considerações sobre energia. A situação é essa, então. O ioiô está aqui. Eu coloco aqui meu nível de energia potencial gravitacional nulo, então esse ioiô foi solto de uma altura Z. Né? Esse ioiô foi solto de uma altura Z. Então, por conservação de energia, a única força interessante aí é a força gravitacional, e as únicas forças são a gravitacional e a de tração. Então, por consideração de energia, a energia total aqui em cima é igual a energia aqui embaixo. Então, aqui não tem energia potencial, tem energia cinética. Aqui não tem energia cinética. Ou seja, toda a energia potencial inicial, mgz, se converteu em energia cinética de translação e rotação. Né? Aquela energia cinética que a gente escreveu ali. Ó. Então, o que dá isso? Meio de ICM ômega ao quadrado mais meio de M VCM ao quadrado. Tá bom? No lugar de ômega, eu posso escrever V, eu vou tirar isso, V sobre R. Então, isso aqui dá meio de ICM V2 sobre R2 mais meio de mv quadrado. Põe o v quadrado em evidência, meio de ICM sobre R ao quadrado mais mv quadrado. Portanto, eu vou escrever do lado aqui, v quadrado é igual àquilo ali, né? V quadrado posso dividir, já divido por m essa expressão aqui, então eu corto o m daqui com esse m e ponho um m aqui. Então, v quadrado igual a 2gz sobre isso aí, né? M mais, não, dividir por m, 1 mais ICM sobre m r ao quadrado. Vocês lembram do termo recorrente por qual eu chamei a atenção? Então para terminar, V é igual a raiz quadrada. Esse mais ou menos aqui significa as duas possibilidades, né? Subindo ou descendo. De 2gz sobre 1 mais ICM sobre mr ao quadrado. Vamos dar uma olhada fina nessa expressão, né? Se a gente aplicasse Torricelli aqui, V quadrado seria um V quadrado igual 2AZ. Né? Velocidade final igual a velocidade inicial, menos 2 vezes o deslocamento, vezes a aceleração que ele tem. Se você olhar para cá, então V, né, é raiz de 2AZ. 2AZ. Então, ó, 2Z está aqui, G sobre esse termo cercado aqui, ó, né? Quem é? Esse termo cercado é a aceleração. A aceleração
é igual a G sobre 1 mais ICM sobre MR2. Então é muito semelhante a tratar isso como se fosse a equação de Torricelli, um caso com aceleração constante. Vamos encerrar aqui a primeira parte.